Seu relacionamento tem muita briga? Fala aí pra mim. Isso é uma demanda que eu vejo o tempo todo. Muita gente ama, quer estar junto, mas continua brigando. Isso acontece com você? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar por que as brigas acontecem e o que você pode fazer para solucionar isso de uma vez por todas e trazer um entendimento melhor para dentro das suas relações. Interessa para você? Chega, né? Chega de brigar, a vida já é cheia de desafios. Para que ficar brigando com aquela pessoa que a gente ama, que a gente quer ficar perto, que a gente quer construir a vida? Nossos companheiros, nossas companheiras de jornada. E muitas vezes eu vejo que relacionamentos inteiros que poderiam ser maravilhosos estão se perdendo, estão virando um peso para aquelas pessoas porque tem briga demais. Você já teve vontade de bater? Já teve vontade de tacar o cabo da vassoura? De fazer alguma coisa para realmente afastar aquela pessoa da tua vida? Mas no fundo, é ela que você ama, né? Então vamos lá. Eu vou te explicar por que as brigas acontecem. E aí você vai começar a pensar se isso se enquadra dentro disso que você está vivendo, ok? À medida que eu for falando, eu vou pedir para a gente fazer um exercício. Eu vou falando aqui e você vai trazer imagens da sua memória para ver se isso enquadra em você, enquadra na situação que você vive, se isso se parece com aquilo que você vive. Então, por que muita gente chega nesse extremo de gritar e às vezes de ser grosseiro ou de falar aquilo que não queria falar? Por exemplo, já aconteceu com você de você brigar e você não sabe nem por que está brigando? Começa uma discussão, começa uma conversa mais ácida e de repente alguém já começa a falar mais alto ou, sei lá, se perde. E aí quando você vê, teve uma briga. Nem toda briga tem a voz alta, né? Nem toda briga grita. Algumas brigas são com a voz baixa, algumas brigas trazem o desprezo, trazem a indiferença, ou pelo menos um fingimento de indiferença. Algumas brigas trazem o choro. E muitas vezes, sabia que as pessoas não sabem nem por que estão brigando? Vê aí se isso já aconteceu com você. Você começa uma discussão e no meio, depois de tanta argumentação, você nem lembra mais qual era a questão. Ok, você não está sozinho, você não está sozinha, isso acontece com muita gente. E normalmente isso acontece por uma razão especial. A necessidade de estar certo. Nós fomos criados para estarmos certos. Então, às vezes a necessidade de ter razão é tão grande que a pessoa começa a puxar coisas do passado, a lembrar das vezes que o outro errou, e joga isso em cima do outro, e faz parecer que é agora. Às vezes coisas que já aconteceram lá atrás, mas na hora da raiva, quando a pessoa não tem mais argumentação, ela traz aquele monte de lixo e coloca dentro dessa discussão. E chega uma hora que ela não lembra como isso tudo começou. Agora eu quero te contar uma coisa aqui. Cada vez que você lembra de uma coisa que aconteceu no passado e começa a contar novamente isso, para o seu sistema isso está acontecendo de novo. A memória, ela pode trazer os sons, as imagens e as sensações daquele momento do passado. Então, imagina que você começa a ter a raiva ou a revolta, a chateação, a frustração, como se aquilo acontecesse novamente. A gente chama isso de ressofrer. Você sofreu uma vez e você fica ressofrendo cada vez que você lembra. E por isso, isso ativa ainda mais aquele estado emocional que é limitante. Porque fala aí, durante uma briga, muitas vezes as pessoas estão num estado completamente aprisionado dentro do próprio pensamento. E uma outra coisa que a gente vê durante a briga é que a escuta zera. Você para de escutar e só fica aqui nos seus pensamentos agitados, tentando responder, tentando revidar, tentando ter razão, tentando argumentar. E às vezes o que o outro diz de fato importa. Agora, se os dois entram num estado emocional limitante, aí o bicho pega, né? Aí é muito mais difícil contornar. Então, cuidado, quando você entrar numa conversa que você está vendo, que está partindo para esse lado, cuidado para não ficar remoendo coisas que já passaram, exagerando, trazendo coisas demais para esse jogo agora. Porque a possibilidade de você não resolver a situação
e só ficar vomitando aquele monte de coisa ruim é muito grande. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para as pessoas fazerem, eu diria: comece e acabe e encerre o assunto. Não fique trazendo de novo. E se o seu parceiro ou a sua parceira está fazendo isso, você pode fazer um acordo. Ei, agora nós vamos falar disso aqui. Nós não vamos falar do que aconteceu ano passado, do que aconteceu semana passada, do que aconteceu há 10 anos atrás. A gente está falando disso aqui. E aí eu vou falar de uma outra coisa que acontece muito. Às vezes as pessoas nem sabem o foco da conversa. Só querem ferir, só querem revidar. Fera ferida? E aí só quer revidar. E por isso caem dentro desse maremoto louco e emocional, sem conseguir coordenar as suas emoções. A grande riqueza de você aprender a definir o seu estado emocional é que antes de uma conversa difícil, por exemplo, você escolhe como você quer estar para aquela conversa difícil. E aí, por que isso acontece? Por que as brigas acontecem tanto, Eliane? O que é que acontece que a gente discorda tanto, por exemplo? Uma primeira coisa que a gente precisa entender é que a outra pessoa vem de uma educação diferente da sua, tem uma cultura diferente, tem valores diferentes. E o fato dela vir desse outro universo que não é o seu, e a gente vai combinar que eu vou chamar isso de tribo, tá? Imagina que um vem de uma tribo e o outro vem de outra tribo. E cada tribo tem as suas regras. Cada tribo tem as suas limitações também. Cada tribo tem as suas distorções da realidade. Tem, para alguns, uma coisa muito importante, para o outro, pouco importa. Para alguns, por exemplo, sair sozinho à noite é um super problema. Para outras pessoas é uma necessidade. É o seu espaço, é a liberdade que ele quer. Então, você só precisa entender se os valores do outro são compatíveis com os seus. Eu costumo dizer que você tem que entender o que é negociável e o que é inegociável para você, dentro de uma relação. A liberdade é negociável para você? Até que ponto? Até que ponto a liberdade é negociável? Porque o que é liberdade para um não é a mesma coisa que a liberdade para o outro. Às vezes, para algumas pessoas, ser livre é poder ter outros relacionamentos, é poder sair sem falar para onde foi, é poder ter a própria vida e, ok, eu me relaciono com aquela pessoa, mas a vida é minha. E eu posso escolher o que eu faço e eu que decido o que eu faço. Às vezes, para uma outra pessoa, ter liberdade é poder falar sobre qualquer coisa, é poder colocar a sua opinião, é poder se exprimir do jeito que quiser. Para outros, a liberdade é condicionada, ela vai até um certo ponto, mas a partir dali não, é desrespeito. Então, a gente precisa entender que as pessoas têm opiniões diferentes sobre os mesmos conceitos. Isso é uma coisa que a gente aprende muito dentro da programação neurolinguística. Cada pessoa enxerga o mundo e tem um conceito diferente para aquilo que o outro está falando. Então, de repente, um casal está conversando e um fala para o outro: a liberdade é muito importante para mim. Aí o outro diz: para mim também. Só que cada um está encaixando no seu próprio conceito. E por isso, quando as coisas acontecem, você vê uma briga. A família é muito importante para mim. Mas o que ele conceitua como importante, às vezes não é o que o outro chama de importante. Entende isso? E a gente fica, às vezes, confuso sobre isso e acha que o outro mentiu. E ele não mentiu, ele falou o que era, mas dentro daquilo que fazia sentido para ele. Por isso é tão importante você aprender a esclarecer a comunicação. Aprender a clarificar aquilo que você está dizendo e aquilo que você está ouvindo. Para que você possa, a partir daí, falar da mesma coisa. Porque, às vezes, a palavra que define é uma coisa, mas a coisa, de fato, é outra. Para cada um dos dois. O que é óbvio para uma pessoa pode não ser óbvio para o outro. Vocês vão ter opiniões diferentes e está tudo bem ter opiniões diferentes. Porque a gente vem de tribos diferentes, então tudo bem. Quando você aprender isso, já melhora muito essa questão. Uma segunda questão que eu vejo que é muito importante: expectativas. Quando você começa uma relação,
Quais são as suas expectativas para aquela relação? O que você espera do outro? O que você acha que o outro tem para oferecer? Como você espera que esse relacionamento se dê? Isso também importa. Então, ter muita clareza sobre as expectativas de cada um pode ajudar muito. Entenda que quando você se magoa com alguém, seja dentro de um relacionamento ou não, quando você se magoa com alguém, no fundo, isso tem a ver com você e com a sua expectativa. Eu esperava que você fizesse uma determinada coisa, você não fez, você reagiu de uma forma diferente e por isso você me magoou. E por isso eu estou ferida. Eu esperava que você fosse gentil, que você fosse cavalheiro, que você fosse sensível e você não é. E aí por isso eu me chateio, eu me frustro dentro daquela relação. E digamos que o outro esperava que você fosse mais compreensivo, mais compreensiva, que você fosse mais livre, que você fosse mais engraçado, mais bem-humorado. E você não é. Então, no fundo, toda a frustração começa em você e nas suas expectativas. Uma boa coisa a se fazer é trazer isso para a mesa. O que você espera dessa relação? Nós temos um relacionamento e quais são as regras desse jogo aqui? Para ver se os dois concordam nisso. E se os dois concordam, tudo bem. O que é acordado não é barato e nem é caro. Mas muitas vezes, um tem o seu sistema de regras, o outro tem o seu sistema de regras, e isso não é falado. E é por isso que acontecem as brigas também. Porque você cobra do outro uma coisa que ele nem sabia que tinha que lhe dar. Ou você se sente cobrado sobre algo que você nem sabia que era esperado de você. Mas eu não sabia que eu tinha que fazer o jantar. Eu não sabia disso. Eu não sabia que você esperava que eu tratasse bem os seus amigos. Eu não sabia que você esperava que eu estivesse disponível todos os finais de semana. Então, precisa ter uma conversa antes. Para que vocês possam direcionar essa relação de uma forma que seja legal, que seja saudável, que seja, sei lá, entusiasmada, que tenha liga para os dois e não para um só. Faz sentido? Já aconteceu de você ter uma briga feia porque você esperava muito que alguém fizesse alguma coisa e essa pessoa não fez? Isso acontece. Uma terceira coisa, gente, existe um mundo de coisas para falar sobre esse assunto. Um mundo de coisas, isso aí faz parte de um programa de um final de semana inteiro, de 3 dias, 24 horas intensas. Mas a gente precisa entender algumas coisas que eu acho que gritam muito e eu tenho recebido muita gente aqui que não está conseguindo se entender. E eu vejo que isso é um problema real. Então, hoje eu vou falar de 3 coisas. Uma terceira coisa é o seu estado emocional. Os estados emocionais, eles oscilam. Um dia você está alegre, outro dia você está triste, um dia você está muito aberto e flexível, outro dia você está chateado, está duro, está com raiva, está chateado com alguma outra coisa externa, e isso acaba se refletindo dentro da relação. Então, eu penso que uma coisa muito importante é a gente aprender a calibrar. Quando eu olho para o meu parceiro, eu preciso calibrar, entender se aquele é o momento para falar de determinado assunto, se tem espaço para brincar. Eu sou muito do humor. Então, às vezes eu fico inconveniente de tanto que eu brinco. E aí eu preciso saber se o outro tem essa abertura para isso. Se tem uma conversa mais séria, é o momento de falar sobre isso? Ele está bem para ouvir? Ele está aberto para ouvir aquilo que eu quero falar? Cuidar do seu próprio estado emocional, para que você não jogue a lama emocional que pode estar dentro de você em cima do outro, também ajuda. Muitas vezes as pessoas não cuidam do próprio estado emocional, aí tem um problema lá fora e desconta no parceiro ou na parceira. Aconteceu isso com você já? Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time, nós também fazemos isso. Você tem um problema lá no seu trabalho ou na sua família e de repente você está tão preso naquela emoção, tão preso naquela chateação que você acaba derramando no outro. Ou você está num estado emocional de muita agitação, enquanto o outro quer ficar quieto. E aí fica naquele perrengue ali, porque um não deixa o outro ser quem é, ou estar como está naquele momento. Você não é alegre, você não é triste, você não é ansioso, você está alguma coisa. Por isso que o nome é estados emocionais, não é seres emocionais. É estado emocional, porque você está alguma coisa.
E se você está, eu quero te dizer uma coisa, você pode mudar isso. Você pode mudar isso. Esse é o meu trabalho, ajudar as pessoas a entender como mudar os seus estados emocionais. Como entrar e sair de dentro de um estado emocional. Isso é perfeitamente possível. Por isso é muito importante se conhecer, para você poder se calibrar ali, saber como é que eu estou agora, eu estou bem para fazer isso agora ou não. Tudo bem conversar agora, eu consigo me manter tranquilo, eu consigo me manter consciente enquanto eu faço essa conversa, ou não. Não, tô com muita raiva agora, melhor nem falar, porque eu vou acabar falando besteira, vou me arrepender. Isso tudo depende dos seus estados emocionais. Tudo em nós nasce dentro das emoções. E você externaliza o comportamento, mas inicialmente é um estado interno. Nós chamamos isso dentro da PNL de jogo interno e jogo externo. O jogo externo é o que acontece lá fora, o jogo interno é o que você faz aqui dentro da sua cabeça. Então, super cuidado aí com esses estados emocionais que você está levando para a sua relação. Uma outra coisa muito interessante é que a gente vê assim, eu tenho conversado com pessoas sobre isso que me dizem assim, rapaz, eu não percebo não, eu não percebi, eu não vi. São os distraídos, né? Às vezes você está distraído, o outro está gritando uma necessidade e você não está percebendo. O outro está pedindo de várias formas e às vezes até brigando e você não está percebendo. E aí a gente fala que se você não percebe, talvez o outro não se sinta amado, não sinta que você dá atenção suficiente, não sinta que é importante para você. Então, cuidado com isso. Cuidado para que você não acabe estragando uma relação porque você realmente não está lá escutando de verdade, percebendo o mundo a partir do ponto de vista do outro. Eu vou gravar outro vídeo daqui a pouco sobre isso aí. Perceber o mundo a partir do ponto de vista do outro é navegar no mapa dessa pessoa. E a gente pode aprender a fazer isso também. E aí uma outra questão que eu acho que é muito importante. Eu digo que é o problema que é ou o problema que não é. Quantas vezes você brigou por um problema que não é? Você quer falar que o cabelo do outro precisa de, sei lá, ser penteado, cortado. Mas você não pode falar isso. Não, vamos para uma coisa mais real. Você está chateado com alguém da família dele, a irmã, a mãe, a tia, sei lá, alguém da família do outro. Mas só que você sabe que você não pode falar sobre isso, porque é campo minado. Aí você fala de outra coisa e desconta a sua raiva em outra coisa. E aí o outro não entende. Mas o que tem a ver isso? Por que tanta raiva? Gente, quantas vezes alguém teve muita raiva de você e você falou, mas o que foi que eu fiz? Eu não consegui entender. Não consegui entender porque a reação foi desproporcional. Na verdade, a reação é proporcional ao que verdadeiramente é o problema. Mas às vezes a pessoa não se sente livre para falar daquilo, não acha que tem autorização para falar daquilo, não quer tocar no assunto real, aí ela briga por outra coisa, só para extravasar aquele estado emocional. Então, super, super cuidado com isso. Dentro disso tudo, já quero gravar vários vídeos de relacionamentos, porque eu estou falando aqui e fica salpicando ideias aqui, já vou gravar outros, mas dentro disso tudo, eu quero dizer uma coisa para você. Nos dias 7 a 10 de setembro agora, nós teremos uma semana chamada Semana Definindo as Suas Emoções. Se você quer aprender a definir as suas emoções, a entender como fazer para entrar dentro do estado emocional que você quer, vem com a gente. O link vai estar aqui na descrição, está na minha bio do Instagram. No Stories eu tenho colocado bastante, faltam poucos dias, hoje é dia 3, eu estou gravando esse vídeo no dia 3, então faltam poucos dias. Então, vem com a gente, se inscreve, ainda dá tempo, e vem com a gente para essa semana, definindo as suas emoções. Eu vou lhe ensinar a definir como você quer se sentir, a entender por que você tem reações emocionais que às vezes não lhe interessam, e você, com certeza, vai chegar muito mais rápido aonde você quer. Um grande abraço, se é para a vida melhorar, que seja logo.